Canal Pretos FC no YouTube para falar do Santos. E eu falo do Santos neste momento com tristeza, com lamentação. Se vocês gostarem do vídeo, deem like por favor e também me ajudem a aumentar o número de inscritos. Sempre uma honra ter todo mundo por aqui, na audiência qualificada, já aguardando a placa de 100 mil inscritos do YouTube. Tudo por causa de vocês. Uma satisfação ter muita gente por aqui. O Santos perdeu, fiz o jogo na TNT Esportes, 3-0 Juventude em cima do Santos, e foi o Juventude que ganhou, hein? Grande vitória do Juventude pela eficiência e por aproveitar 3, 4 momentos ruins do Santos e definir a partida. E aí a vitória do Juventude vai para conta do Marquinhos Santos, que foi muito bem no duelo com o Fábio Carille. Fábio Carille escalou o time no 3-5-2 com Danilo Boza, também com o Wagner, que para mim foi o jogador que destoou, né? E aí o Carille tirou o Boza e deixou o Wagner. Para mim o Wagner foi mal. Escalou João Paulo, Boza, Velasquez e Wagner. Depois do Boza entrou o Tardelli, Pará, Camacho, Sanches, depois Lucas Braga, Jean Mota, depois Pirani e Felipe Jonathan, depois Moraes, Marinho e Léo Batistão. Essa formação aqui, ela estava bem até tomar o gol. Aí o Juventude não tinha saído, o Juventude estava retraído, o Juventude estava tentando marcar a saída de bola do Santos, mas deixando um buraco no meio de campo, e o Santos estava mandando o jogo. O Santos fez um bom primeiro tempo até levar o gol de cabeça numa bola aérea, numa bola longa do Gui Castilho, que ele cruzou, e o Ricardo Bueno pulou, atacou a bola. Tá bem o Ricardo Bueno, hein? Contra o Wagner Leonardo, subiu mais alto e cabeceou. Uma bola muito forte pro chão e o João Paulo não conseguiu pegá-la. Esse gol desestruturou o Santos, deixou o Santos realmente abalado no final do primeiro tempo. Antes de levar o gol, o Santos teve chance e o melhor jogador do time era o Léo Batistão, que pelo menos teve aí 2, 3 conclusões e quase abriu o placar para o time do Santos. Só que alguns jogadores não estavam funcionando. O Carlos Sanches está jogando só no nome. Eu sou fã do Sanches, mas ele está jogando só no nome. E esse esquema 3-5-2, você precisa ter um pouco mais de velocidade e mais eficiência pelos lados, com Pará e Felipe Jonathan. E os dois não jogaram muito bem. No Juventude, aí sim, o Juventude foi letal. Quando o Juventude teve a chance, o Juventude fez os gols. No segundo tempo, o Santos voltou com a mesma formação. Eu também achei um erro do Carille, ao invés de já ter tirado um zagueiro, porque o Juventude não atacava, e ter posto mais um jogador de meio ou de frente, ele preferiu voltar com a mesma formação. E aí ele só foi mudar lá pelos 15 minutos. Aí sim ele tira o zagueiro, ele coloca o Tardelli e coloca o Pirani, mas o Tardelli vira uma espécie de armador. Depois ele põe o Lucas Braga, que eu acho que tem que ser titular. E aí o Santos vai pra cima, mas toma um gol de escanteio, uma bola na primeira trave do Dauan, de cabeça, que é um jogador baixo. Ele pulou sozinho, muito mais alto que o Wagner, que estava só olhando, mal posicionado. 2-0 Juventude. Aí o Santos virou um time com um volante e o resto tudo pra frente, com o Pará atacando bastante, criou chance, é verdade, para fazer o gol, parou no goleiro Douglas, mas o Juventude sempre no contra-ataque, muito perigoso, e num desses contra-ataques o Gui Castilho fez 3-0. 3-0 talvez tenha sido um exagero, só que é o seguinte, ó, o combo do Fábio Carille, ele teve 3 jogos em 7 dias, e aí qualquer avaliação seria ruim, e foi ruim, não dava para tirar nenhuma conclusão. O Carille estreia com o Bahia, empata 0-0, cai na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense perdendo por 1-0 na Vila, e empata com o Ceará no pior jogo do ano do Santos em 0-0. 3 jogos, nenhum gol. Aí ele pediu uma semana para treinar, teve a semana livre para treinar, e aí ele treinou o time no 3-5-2. No pós-jogo ele disse que gostou do que viu no primeiro tempo, e é verdade, o Santos estava jogando bem, mas que depois o gol se desestruturou. Foi o mesmo comentário que eu fiz na nossa transmissão na TNT. Só que é o seguinte, ele demorou para mexer no esquema de 3 zagueiros. E aí quando ele toma o segundo gol, quando ele mexe no esquema de 3 zagueiros, ele toma o segundo gol em seguida. E aí vai tudo por água abaixo, e o Santos ficou um time afobado, um time agitado e dando muito espaço para o adversário. A situação realmente é complicada. O Santos nunca caiu. E quando o Santos começa a olhar para a parte de baixo da tabela, bate um pavor na Vila Belmiro, um pavor na Baixada Santista, o que é normal, porque é um clube grande que nunca caiu, sempre fica muito assustado quando está muito ameaçado de rebaixamento. E hoje o Santos está ameaçado de rebaixamento. O Santos hoje tem 24 pontos e a situação realmente não é legal, porque se contra adversários da parte de baixo, o Santos fez 1 ponto em 6 contra o Bahia e fez 1 ponto em 6 contra o Juventude. Hoje o Santos é 16º com 24 pontos, o Bahia é 17º com 23, os dois com 22 jogos.
O Grêmio tem 22 em 18º com 20 jogos. O Grêmio tem 2 jogos a menos. Sport com 17, Chapecoense com 10 também com 22 jogos. Eu acho que Sport e Chapecoense não vão escapar. E aí tem aí um monte de time tentando escapar dessas 2 últimas vagas. O Santos está ameaçado? Tá sim. E não adianta minimizar essa questão. Ainda tem 16 jogos em disputa, 48 pontos. O Santos joga aí por 20 em 48. É menos que 50% para escapar. Não é muito, dá para escapar. E tem um achatamento ainda, né, do 30º colocado, que é o Atlético Paranaense, até o Grêmio, que é o 18º. Olha aí, ó, são pelo menos 8 pontos de diferença com 10 times envolvidos. Então, muita calma, mas o Santos está ameaçado de rebaixamento. E isso realmente preocupa. O Santos precisa jogar fechado? Até precisa, acertar um pouco a parte defensiva, mas não é possível que depois de 4 jogos que tu estreia no time, o teu time não faz nenhum gol. Aí é muito pouco, tem que achar alguma saída ofensiva, dar mais velocidade para a equipe, tirar de repente jogadores mais veteranos. É uma situação complicada. O cara, ele está dizendo que os jogadores estão se sentindo muito pressionados, claro que sim, por causa dessa colocação terrível lutando para não cair. Lembrando que no Paulista quase caiu e só escapou na última rodada. Eu adoro o Santos, não quero que o Santos seja rebaixado de jeito nenhum, mas a gente tem que reconhecer e não pode brincar. O Santos hoje luta para não cair e vive talvez a sua situação mais delicada na Série A do Brasileiro nos últimos aí 10 anos, sem dúvida nenhuma. Vamos ver, próxima rodada, Santos e Fluminense. Jogo duro, hein? O Fluminense está em crescimento, é o 8º. E depois o Santos pega o São Paulo no Clássico do Morumbi. 2 jogos muito difíceis, até porque o São Paulo também tem a necessidade. O São Paulo só tem 3 pontos a mais do que o Santos. Então a necessidade realmente é muito grande. E olha aqui a campanha do Santos. 5 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. Marcou 20 e sofreu 28. 8 negativo de saldo. Um time que tem o seu DNA ofensivo, né, de marcar gols. Não consegue fazer gols. Aproveitamento de 36,4%. É realmente lamentável a campanha do Santos e já está no seu 3º treinador. Tomara que o Fábio Carille arrume a casa e o Santos consiga chegar aos seus 44 pontos para evitar qualquer tipo de risco de rebaixamento. E aqui a gente vai acompanhar e torcer pelo Santos até o final. Canal Preto CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Saúde sempre e até a próxima.